Eu... Sim, apareceu uma notificação aqui, me passei. Vieram me falar, não, eu já vi um desenho parecido com esse, eu acho que eu já vi um desenho parecido com esse e tudo mais e tal. Não, isso aqui é único, aqui foi eu que fiz, você tá vendo pela primeira vez. Ah, não, mas parece com algo que eu vi. Não, meio impossível. Pra parecer com outro desenho, não, pode identificar uma determinada imagem, um determinado padrão nos meus desenhos, beleza. Mas é literalmente impossível, né, de ter um desenho igual ao meu, né? Porque, pronto, é uma técnica que utiliza do poder da parte do subconsciente da pessoa, começa a desenhar algo literalmente ali totalmente aleatório, né? Mas às vezes, por exemplo, uma determinada parte, por exemplo, se eu cometo um erro, de repente borra alguma coisa no papel, uma manchinha que de repente tenha no papel, eu já olho para ali e de repente identifico algo meio arredondado, ou uma parte mais, uma ponta para um lado, uma coisa para o outro. Então, de repente ali eu já utilizo aquela parte que tinha uma forma pré-estabelecida, de repente eu já aproveito e utilizo ali para fazer um contorno, alguma coisa assim. Então, certas partes, né, também tem ali algo que eu fiz com a intenção mesmo de deixar uma parte ali mais pontuda para um lado, uma pontuda para o outro, né? O desenho não é 100% totalmente, realmente ali automático, vindo do subconsciente, né? Tem certas partes que eu vou e faço mesmo por minha própria vontade, eu ajeito de um jeito que eu quero, então dá uma característica bem específica, realmente porque fica algo misturado, e normalmente eu sempre vou girando a página, eu começo a desenhar aqui de um jeito, de repente dou uma pausa, respiro, sei lá, de repente giro e começo a desenhar de novo, né? Voltando para a parte de magia. Então, continuando com essa parte da questão de magia, eu comecei a colocar a intenção, né, da parte da magia do caos, né, misturando também com comecei a misturar a magia, né, com o uso dos psicoativos, né, com o uso das substâncias psicoativas, como LSD, mas normalmente eu utilizava análogos, né, porque o LSD é ilegal, então é uma brecha que tem aí na lei, que permite ter acesso a certas substâncias, mas não a substância em si, análogos, né, que dentro do organismo se transforma, no caso, na verdadeira substância. Mas eu, na maior parte das vezes, eu não mexi com substâncias ilegais, né? Não mexi com substâncias ilegais, somente mesmo com esses análogos que são vendidos como ferramentas, né? Como ferramenta, não. Como uma substância que não é para consumo humano, né? É uma substância simplesmente para testes, mas já é sabido que tem muitas pessoas, né, que com esses testes de psicoativos que gosta de outros como uso recreativo, como eu, não vou mentir, no começo foi até por uso recreativo, só que pouco tempo depois eu vi que, poxa, essas experiências que eu tô tendo aqui são bem interessantes, não dá mais para ficar usando isso como uma diversão, porque isso aqui já passou do nível de diversão, já tá algo que eu tô vendo que tem como conquistar resultados superiores. Então eu já não tava mais simplesmente confortável em disponibilizar o meu tempo e utilizar ali a substância para sei lá, simplesmente como se fosse uma diversão, entendeu? Que eu vi ali que tinha essa parte meio divertida, mas só que eu tinha como atingir coisas maiores. Então, a partir do momento que eu misturei isso com as técnicas de magia do caos que eu estava criando mesmo, e juntamente com isso, com os desenhos, que naquele tempo eu fazia os desenhos com essa intenção, né? Que é diferente, né? Você fazer um desenho com uma determinada intenção, né? E pronto, tudo depende da intenção, né? A intenção que você coloca ali quando você está fazendo algo, né? Então, eu comecei a fazer com a intenção ali de ter uns resultados ligados a coisas de magia. E comecei, depois de um curto período de tempo, não demorou muito, eu comecei a ter resultados, né? Então,
Foi isso que aí depois me fez dar uma pausa, né? Porque eu vi que, poxa, pessoas que de repente eu vi que praticavam isso já há muitos anos não tem esses resultados todos. E quando eu vi que eu tava tendo resultado, eu vi que, pera lá, então a coisa tá em outro nível. Mas só que eu vi que tava fora do meu controle, né? Que provavelmente desde o início eu nunca estive no controle. Então por isso eu tive que dar uma pausa, né? Me abster disso daí, parei com mexer com magia e tudo mais, parei de estar estudando coisa de esoterismo, embora eu tenha interesse, tenha muita vontade de aprender mais, né? Eu vi que não tinha ninguém apto a me ensinar, me dar o conhecimento que eu necessitava, me dar uma instrução de qualidade. Nem eu estava conseguindo lidar também com os resultados que eu estava conseguindo obter. Eu não estava conseguindo lidar de forma satisfatória para mim, né? De forma satisfatória para mim. Então eu resolvi parar, mas quis continuar somente com o desenho. Aí mudei a intenção, né? Continuei fazendo o desenho automático sem colocar intenção ligado a nada mais. O negócio não é ligado à magia nem nada mais. Claro, minha única intenção, e não é nem realmente algo que eu foco como querendo, como se fosse realmente uma intenção ligada à magia, nem nada assim. Realmente é uma vontade de que eu tenho de assim, de prosperar, né? Claro, que o meu desenho, de repente, num futuro não tão distante, que de repente eu possa, né, estar fazendo desenhos que eu me sinta confortável em fazer meus desenhos cada vez mais também em quadros, né, em fazer de repente em folhas maiores, porque na folha A3, né, uma folha maior, dá bastante trabalho para preencher uma folha daquela, né, porque os meus desenhos normalmente eu coloco detalhes, tem partes pequenas, partes grandes, então eu prefiro mais fazer com lápis, né, um lápis, ou de repente uma dessas canetas que tem uma pontinha mais fina, dá para fazer. Mas para preencher uma folha A3 ou para preencher um quadro é muito mais trabalho, que dá muito mais trabalho. E por enquanto eu só fiz poucos testes, risquei, né, fiz uns desenhos em 3 quadros, mas os 2 primeiros foi quando eu estava ainda fazendo coisas ligadas à magia, por isso eu acabei destruindo. O terceiro, infelizmente, eu estava num ambiente, né, que eu não pude continuar lá por muito tempo, também me estressei depois e peguei e destruí o terceiro quadro. Mas agora que eu tô aqui, tô em casa, eu tô aqui na casa dos meus pais, então eu posso simplesmente fazer as coisas que eu quiser e saber que aqui vai estar guardado, vai estar tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E é isso a minha única vontade agora quando eu faço, né? Eu faço, claro, com a vontade de fazer algo que me agrade primeiramente, o foco é sempre esse, eu faço meus desenhos do jeito que eu gosto, né? Eu faço meus desenhos basicamente pra mim, né? Só que como eu gosto da maioria, eu me sinto também confortável ao ponto de compartilhar, de chegar e divulgar assim. E aí me veio a vontade de que também, de repente, poxa, eu já vi muitos desenhos aí bem lixosos que o pessoal valorizou, né? Então, para algumas pessoas que eu mostrei meus desenhos, pessoas que compreendiam de arte muito mais do que eu, as pessoas gostaram e falaram, poxa, ó, isso aí ficaria legal numa parede. Só que tem muito tempo que eu não desenho em parede, eu não faço nada em parede, né? E quando eu fazia era grafite e tal, há muitos anos atrás. Então, a pessoa, poxa, isso aí ficaria legal em parede, mas para fazer algo em parede, eu preciso praticar primeiro. Então essa foi uma das coisas que também eu quero fazer aqui, fazer uns desenhos aqui, né, na parede aqui, em casa mesmo e tal, para ir praticando, porque desenhar no papel é uma coisa, desenhar no quadro é outra, desenhar na parede é outra, né? Então eu preciso ir desenvolvendo melhor minha técnica, minhas práticas em diferentes materiais, né? Outro chegou e falou, não, poxa, eu gostei desse outro aqui na camisa, mas eu gostaria que você fizesse menor, porque uns desenhos que eu tinha feito na camisa, que a camisa eu acabei destruindo também, porque foi coisa que eu fiz também ainda ligada à magia, e como deu resultado, e foi muito além do que eu esperava, eu acabei, né, entrando em choque e achei melhor destruir. Mas aí teve gente que gostou da camisa e falou, poxa, não, eu gostei desse desenho aí na camisa, mas seria melhor, no caso, pra pessoa, né, a pessoa queria que eu fizesse coisas menores, com mais detalhes, que é normalmente como eu tô fazendo agora meus desenhos. Então, como pessoas que entendiam de arte, que estão com relação a esse assunto aí, bem além de mim, que se formaram em belas artes e bererê barará, eu não tenho, eu fiz o curso, né,
um pequeno curso, um curso tipo profissionalizante, um curso rápido de arte, arte contemporânea. Mas foi só porque, pronto, tava lá, era um curso gratuito, tava com tempo livre, fiz mesmo, pronto. Basicamente, nem lembro de tanta coisa assim do curso, nem nada. É isso, os desenhos que eu faço, né, realmente foi algo que despertou por causa desse segmento meu, dessa escolha que eu tinha feito, desse caminho ligado à magia, né, que depois aí já fluiu para a questão de magia do caos. Eu explorei outras coisas também, mas tudo, eu mixei todas as coisas entre demonolatria que eu fiz e tudo mais, todas as coisas que eu fiz ligadas à magia, eu misturei tudo, eu coloquei tudo na parte da magia do caos e vinculei isso aos meus desenhos e pronto, foi aí que eu vi que tava dando certo, mas só que eu não tava sabendo lidar com isso, foi aí que eu disse que não, opa, tenho que parar, já que eu não tô conseguindo ter realmente o controle, não tô, a compreensão necessária para lidar com isso daí, então eu tive que parar. Eu achei melhor parar, não sei se outra pessoa pararia ou não, mas eu parei, né? E aí pronto, né? Então, como pessoas que compreendem de arte me deram bons conselhos, gostaram e queriam até adquirir, né, meu serviço, queriam que eu desenhasse em determinados lugares e tal, e poderiam pagar por isso. Então eu achei muito melhor, eu vi que ali realmente seria o meu caminho, né? Que eu iria me sentir muito feliz, ia me sentir confortável, né? Eu ia me sentir pleno se eu estivesse criando coisas com minhas próprias mãos, né? Desenhando, fazendo ali minha arte, é algo bem específico, algo único, só eu faço, né? No caso, do meu jeito, e ainda receber por isso, né? E eu vi que já tinham pessoas, eu mal tinha começado, ainda faltava muito eu desenvolver minha técnica, e já tinham pessoas que estavam dispostas, né, até a realmente pagar, né, por isso, né? Então foi algo que me incentivou, bastante, e e por isso que eu tô levando pra frente isso. Passei por muita dificuldade para poder continuar realmente ainda com esses meus desenhos, né? E é o que eu vou botar para frente. E é isso, a intenção que eu faço agora, os desenhos, é que realmente que continue, né? Que eu continue cada vez mais prosperando nesse sentido, que outras pessoas que de repente tenham mais conhecimento que eu, né, que sintam o interesse, a vontade de solicitar de repente o meu serviço, de eu comprar de repente desenhos que eu já tenho feito, e eu quero fazer isso mesmo, ter mais desenhos ali para ter o meu portfólio, né, para mostrar, e pronto, é isso. Eu acho que já deu uma boa explicação. Realmente já teve muita gente com certas ideias aí estranhas, não, tipo, estranha no sentido de que, não, você tá fazendo isso aí, voltou a pichar, quer fazer grafite, não sei o que o pessoal que me conhece, assim, de quando eu era mais novo, ou da adolescência, não sabe mais desses últimos anos o que estava se passando na minha vida, quase ninguém sabia, nem meus pais sabiam, né? Então eu depois saí falando com meus pais e tudo mais, até eu saí, pronto, essa questão mesmo de uso de psicoativos, pessoal mais próximo de mim, a maioria não sabia, quase ninguém nem sabia que eu fumava maconha, né? Então isso eu nunca fui desse tipo assim, eu fiz esse tipo de coisa algumas vezes, que nem esse pessoal às vezes fica assim fumando em praça e tudo mais, mas só que o período que eu fiz isso aí, o tempo que eu fiz isso aí, eu ainda realmente era bem novo, né? E depois eu comecei já a abominar esse tipo de atitude, porque isso aí você tá incomodando outras pessoas também. Às vezes você dentro da sua própria casa, eu conheço pessoa, né? Uma pessoa que até já passou por esse tipo de situação, que dentro da própria casa, utilizando dentro da própria casa, né? Mas a fumaça tava saindo por um escapamentozinho lá, pela coisinha lá, sim, como eles chamam, equipamentozinho para poder tirar o vapor do banheiro, né? E depois tomar banho. E isso estava sendo direcionado também para uma parte que passava pela casa do vizinho, o vizinho sentiu o cheiro e incomodou, né?
Então, você dentro da sua própria casa, de repente você ainda pode acabar, infelizmente, incomodando outras pessoas com o cheiro disso aí. E nem todo mundo gosta, né? Então as pessoas têm que entender, têm que respeitar também. Embora cada um de nós tenhamos nosso livre-arbítrio e tudo mais, mas você tem que entender que nem todo mundo gosta ali do cheiro, pô, da sua maconha, né? Você curte fumar e tudo mais, mas nem todo mundo gosta. Então, poxa, tem que respeitar, né? Isso de tá. Eu, pelo menos, eu não gosto desse tipo de atitude mais, entendeu? Essa galera que vai numa praça ali, poxa, você tem casa e a pessoa vai pra uma praça pra tá fumando, né? Então, eu acho mais adequado a pessoa chegar e ir ali num espaço mais restritozinho, tudo mais, na sua casa, ou sei lá, se gosta de um lugar mais aberto, vai, sei lá, vai pro meio do mato, não sei, entendeu? Mas fumar em praça, assim, aí passar outras pessoas do lado. Eu já vi situações de crianças passarem do lado e ter cara fumando e o cara nem aí, entendeu? E a criança ali sentindo o cheiro disso aí desde pequeno, poxa. Totalmente inadequado esse tipo de atitude. Totalmente inadequado, né? Tem que ter um mínimozinho de consciência, né? Tem que ter, tem que ter. Infelizmente essas pessoas não têm, né? Então, hoje em dia, pronto, já tava há muito tempo sem fumar, fumei um tempo desse aí de novo. Mas isso aí eu tô tranquilo, falo isso agora porque eu também já não tenho mais nenhuma restrição com relação a isso daí. Porque primeiramente, quando eu fumei, eu tava lá em Portugal e lá as coisas ligado a essa parte de fumar teve uma descriminalização, né? Não sei quando, mas desde que eu fui pra lá já era assim. Então, fumar lá não dá muita treta, é tranquilo, né? E também o uso dos psicoativos que eu fiz, as compras e tudo mais e tal. Eu não tenho, tipo, medo nenhum de falar sobre isso, porque, como eu falei, as substâncias que eu comprei, eu fiz o uso, as substâncias não eram para consumo humano, mas eu fiz o uso, né? Porque tipo, eu sou dono da minha própria realidade, eu sou dono de eu mesmo, né? O corpo me pertence, a vida me pertence. Claro que eu também creio, né? Eu creio, embora eu tenha praticado magia, né? Também eu creio no Deus, no Deus de Israel, né? Também no Deus que criou a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Também creio. Embora eu saiba que eu possa não, que eu estou enquadrado aí na categoria pode, né, acabar não tendo a salvação, mesmo a salvação sendo pela graça, mas eu ainda creio que eu posso ter a minha salvação. É algo meio distorcido, né? Mas isso aí não sou eu que vai julgar ou é um outro ser humano, né? Isso aí quem vai julgar é Deus. Então, isso aí eu não me incomodo com o que outras pessoas de repente dizem ou pensam e tal. E com relação ao uso meu dos psicoativos, né, da minha fase como psiconauta, que provavelmente eu já deixei isso aí de lado, porque realmente eu fiz um uso muito intenso durante, tipo, praticamente uns 2 anos, usei pra caraca mesmo, eu fiz muitas experiências de substâncias diferentes, usei várias substâncias, por exemplo, aqui no Brasil não tem nem acesso, pessoal, aqui no Brasil, né, eu utilizei muita coisa mesmo, né, e participei de fóruns e tudo mais, então, mas eu não tenho receio de compartilhar e falar esse tipo de coisa, porque como eu falei, o que eu fiz, a maior parte não teve nada ilegal, né? E o que foi de ilegal, que de repente que em algum momento da minha vida tenha feito e que possa ainda se ter acesso, realmente pelo tempo que já passou e por eu não fazer mais, eu tenho certeza que não existe uma penalização mais para isso, entendeu? Embora eu não compreenda muito de direito, né? Eu iniciei o curso de chegar a iniciar curso de direito, mas não terminei, já não lembro de muita coisa. Mas é algo meio que, tipo assim, acho algo meio básico, né? Que é algo, por exemplo, assim, a pessoa errou, mas não persistiu no erro, né? Então, as coisas que eu fiz realmente que eram bem ilegais, mesmo assim, realmente passíveis mesmo de uma punição, digamos, alguma coisa assim severa, né? Realmente é algo bem do passado, algo tipo quando eu era até adolescente. Se forem vasculhar, vai verificar que eu era adolescente, né? Então,
Eu acho que não tem como ainda acabar pegando alguma consequência com relação a isso daí. E das coisas mais recentes, dos usos de substâncias, desde maconha a outras coisas mais pesadas, o que eu mais fiz uso foi esses research chemicals, e realmente são análogos de substâncias que de repente já pré-existentes, então, e não são ilegais, pelo menos no país que eu utilizei. Não sei aqui no Brasil, e aqui no Brasil eu não tenho interesse de continuar com isso. Já nem lá em Portugal, já não estava mais, né, nesses últimos tempos, eu já não estava mais adquirindo isso, já não estava mais explorando nada, porque eu já consegui alguns resultados satisfatórios. Então, por enquanto, eu ainda não penso mais em estar utilizando assim nenhuma droga e tal. Agora eu posso falar, eu posso depois começar a dissertar também, a dialogar, falar realmente sobre as minhas experiências, porque foram muitas substâncias, eu acho que aí mais de 20 substâncias, provavelmente, que eu utilizei, né? Então, eu posso dar algumas dicas também como a pessoa evitar danos para o próprio organismo, né? Porque eu tive cuidado com tudo isso. Eu fazia umas pesquisas antes de utilizar cada substância. Eu tinha minha balancinha, né? Tinha minha balança de precisão e pesava, porque teve certas substâncias mais fortes que eu utilizava que era menos de 1 miligrama que tinha que usar. Né? 1 miligrama já era muito, né? Então tinha coisa que eu tinha que pesar 1 miligrama, como a minha balança não era tão top assim, ela pegava só de 1 miligrama, então tinha coisas que eu tinha que pesar 1 miligrama e ainda tentar ali, mais ou menos ali, na visão, dividir pela metade, ou às vezes dividir em 4 partes ali, para poder usar o que fosse de usar ali, né? Então, eu posso falar sobre isso e tal. Agora, realmente voltar a usar, provavelmente isso não vai acontecer mais. Isso não é mais meu caminho. Esse caminho realmente do psiconauta tem até artistas aí, tudo mais, famosos, já velhos aí, tudo mais, continuam usando aí muita coisa. Mas como as coisas que eu fiz foi ligada à magia e foi uma coisa bem, sabe, por conta própria, eu não utilizei nenhum padrãozinho pré-estabelecido, eu que criei as coisas. Então, eu fiz do meu jeito e fiz no meu, como eu posso explicar? No meu passo, entendeu? Se eu vi que eu poderia acelerar mais e fazer mais testes durante um dia, às vezes eu tinha dias que eu passava às vezes o dia todo utilizando uma determinada substância, ou então às vezes eram, sei lá, 12 horas tinha utilizado uma determinada substância, comia e de repente depois era praticamente até o outro dia, nenhuma outra substância, fazendo um outro tipo de teste, vendo uma outra interação, o que é que acontecia, né? E pronto, e não só questão de magia, misturei também com outras técnicas que eu comecei a verificar para saber o que era real, porque a ideia foi essa. Eu comecei a testar para ver o que era real, porque eu via muita coisa, eu via esses cartazes falando disso e daquilo, propagandas falando sobre isso e aquilo, e desde cedo eu vejo o pessoal falando sobre terreiros e macumba e umbanda e isso e aquilo e tal. E eu via que tinha certas pessoas que tinham certos resultados mesmo positivos ali na vida da pessoa e tal, mas não era nada que pra mim fosse satisfatório, entendeu? Tipo assim, algo que, não, se a pessoa tem como ter um auxílio de verdade disso daí, poxa, era pra pessoa estar milionária, no mínimo, entendeu? É uma coisa extra, é algo que tá vindo transcendental, não é qualquer um que tem acesso, né? Todo mundo que anda pela rua falando, nossa, eu vejo gente morta, com que frequência? Todo tempo. Não é que nem o filme lá, O Sexto Sentido, ou, sabe? Não é assim. Nós vivemos um mundo real, né? Então tem gente que de repente às vezes entra em contato com isso daí, parece que vive num mundo de fantasia. Não, nós vivemos num mundo real e na nossa realidade é regido também por leis, tem regras, entendeu? Então a pessoa não pode simplesmente criar dinheiro do nada. Não é assim, entendeu? Você tem que criar algo que você possa atribuir valor a esse algo que você criou, que é o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou criando meus desenhos, quero melhorar cada vez mais a minha técnica, quero melhorar cada vez mais o material, né, em que eu vou estar desenhando, ter cada vez mais possibilidade de desenhar em quadros, ter cada vez mais possibilidade de ter dinheiro para comprar boas tintas e de repente pintar numa madeira, pintar minha parede, né? Mas para partir disso daí eu ter como ter dinheiro, né? Pelo que eu criar,
né? E não simplesmente desejar, eu, sei lá, quero que caia dinheiro do céu e ter dinheiro assim. Não, não é assim. Não é assim, o mundo real não é assim, né? Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Isso foi para dar esse esclarecimento. Porque realmente eu vi que tava necessitando disso, tava necessitando que muitas pessoas me abordavam, né, mais realmente amigos assim, e muitos anos atrás, né, quando vinham falar alguma coisa comigo, não, tá de volta com pichação e tal, porque de vez em quando, às vezes, tipo, nesses últimos anos aí mesmo, teve vezes que eu desenhei de repente no papel, desenhei não, que eu fiz uma pichaçãozinha num papel. Eu lembro até que teve um dia que no trabalho assim, tinha um carro sujo, eu peguei e depois fiz com o dedo assim, tirei uma fotinha, postei no Instagram, se eu não me engano. Entendeu? Mas isso não é nada demais, não é porque eu fiz um rabisco, é a mesma coisa de uma pessoa chegar. Eu, sei lá, eu com 4 anos de idade, eu pegava com a caneta, com lápis, e escrevia meu nome na carteira, escrevia meu nome até em objetos em casa, entendeu? Então, isso a pessoa fazer um rabiscozinho, e hoje em dia, já que tem câmeras, assim, facilmente qualquer um pega uma coisa, tira uma foto, né? Por isso que eu fiz um negocinho ali, nada de mal, foi uma coisa numa poeira, de repente uma pessoa passa um pano ali, ou se chover, de repente já limpa, né? Já sai, né? Então, não é por causa que eu fiz isso que eu voltei a pichar e vou estar me envolvendo de novo com gangues ou alguma parada assim. Não tem nada a ver isso aí já é algo que ficou pra trás, eu não tenho interesse nenhum mais. Zero interesse, zero. Não tenho interesse mais nenhum de me envolver com isso. Deixei de lado. A maior parte do pessoal que falava com que ainda é envolvido com isso, eu não tenho nem mais contato, né? Não tenho interesse nenhum. E pronto, acho que já dei uma boa explicada com relação a isso daí. É possível que no canal também do YouTube, eu não sei se esse vídeo, se eu vou conseguir postar esse vídeo no Instagram, não sei onde eu vou estar postando esse vídeo mais além do YouTube, mas é possível que eu depois faça também uns reviews, faça alguns vídeos falando assim de como foi a minha experiência. Eu ainda tenho alguns trip report, peraí, como é que fala isso? Alguns relatórios de quando eu utilizei as substâncias, né? Eu tenho explicando lá no momento, no tempo ainda lá, a maior parte do tempo eu tava a maior parte não do tempo, não, realmente o período que foi mais que obtive mais resultados. Eu tava namorando, né? E aí que eu minha ex-namorada, então tem algumas partes dos arquivos que tem áudio dela também. Então, e como a gente não tá mais junto, né, provavelmente, não sei se ela daria autorização. Não, se bem que na verdade não é nem questão de autorização, é como ali eram momentos mais íntimos, né? Então era uma coisa que a gente falava ali que nem sempre, nem sempre não, nem tudo que acaba a pessoa falando ali naquele momento, é um momento que a pessoa tá ainda ali meio, digamos que, frágil, né? Devido ali o que tá, a substância tá ali, não só a substância, como as coisas que a gente fez envolvendo magia, né? Com que a pessoa tá aberto ali a receber, então certas informações que a gente falou ali nos áudios, não tem como eu simplesmente postar o áudio completo, né? Mas eu posso ouvir novamente o áudio ali para relembrar ali, lembrar tal, tudo que eu falei, como foi a experiência. Eu tenho muita coisa assim ainda certinho, gravado e tal. Então eu posso ouvir ali e de repente falar, dar detalhes bem específicos mesmo sobre o que cada substância me auxiliou a alcançar, e posso depois dar exemplos também de questão de como foi, porque eu consegui ter acesso também a visões e tudo mais, e não só ver, também ouvir, né? Muitas entidades, mas foi mais tudo ligado à parte de demonolatria, né? Ligado a demônios, as experiências que eu tive. Mas só que como é algo que eu sei que as pessoas também têm bastante curiosidade, como eu tinha também, então eu acho que talvez seja legal, eu posso falar sobre isso daí, mas só que isso aí seria algo até para ter mais uma outra, gerando conteúdo, né, aí na internet, ter possibilidade de ter mais uma outra fonte de renda, né, mais para frente, algo que eu produzindo, criando cada vez vídeos que vão ter algo
que vai atrair a atenção das pessoas, né? Vai estar gerando curiosidade nas pessoas, porque tem muita coisa, foi muita coisa que eu fiz, tem muita história para contar. Então, eu sei que tem possibilidade, por exemplo, nesse vídeo eu pretendia fazer uns desenhos e conversar um bocadinho, e de repente já tá aqui em 1 hora de vídeo. Então, provavelmente eu vou particionar esse vídeo no Instagram, creio que não dá pra botar um vídeo longo assim. Vou particionar o vídeo, criar provavelmente uma série lá no Instagram, né? Eu divido ele e tal, coloco lá num quadrozinho, uma série, e posto esse vídeo dividido, não sei ainda em quantas partes, vou ver lá, em quantos minutos eu vou dividir cada um. Mas pro YouTube eu acho que provavelmente eu vou colocar inteiro mesmo. Não sei se eu faço uma experiência de colocar um vídeo curto, colocar tipo, dividir em 30 minutos, algo assim. Não sei. Mas esse tá sendo o primeiro vídeo dessa série que eu vou estar fazendo assim mais explicativa, e também desse novo jeito que provavelmente eu acabei não fazendo nesse ainda. Mas o novo jeito que eu vou fazer agora de estar desenhando, que é desenhando e também com a câmera ali filmando eu desenhando, por causa disso, porque teve pessoas que chegaram e olharam ali meus desenhos e de repente vieram com umas ideias estranhas. Não, isso aí não foi feito à mão, não, foi um desenho que foi feito à mão, eu simplesmente inverti as cores. Eu utilizei ali o Adobe Lightroom, tem muitas funções lá e tal, ou então o Adobe Captive, esqueci bem o nome, é porque aí dá pra fazer padrões também com ele. Então eu tenho certos desenhos meus mesmo, que eu criei o desenho e com o meu próprio desenho, não com outra coisa externa. Claro, teve algumas brincadeirinhas que eu fiz tirando fotos de coisas aleatórias, e de repente eu utilizei o programa também para criar um padrão a partir disso daí. Mas os que eu postei no Instagram, a maioria, os outros que de repente eu fiz com outras coisas eu acabei removendo já, mas a maioria dos padrões que eu postei, eu criei através dos meus desenhos, a partir do meu desenho. Fiz um desenho, tirei uma foto do meu desenho, coloquei lá no Adobe Captive, eu acho que é assim o nome, e criei uns padrões, né, a partir do programa. Então as pessoas de repente veem assim, não, mas isso aí não é um desenho não. É um desenho, que a partir do desenho eu criei um padrão, mas é um desenho meu, foi uma coisa única minha aí que eu criei, né. Mas aí para agora não ter dúvidas para saberem, porque como eu falei, eu não gosto de estar assinando, sei lá, ainda não me dá vontade de fazer isso. Eu vou começar a filmar o processo ali, desenhando e tudo mais, nem que depois eu pegue e acelere, como alguns vídeos eu já fiz, né, depois eu acelero, mas dessa vez eu vou colocar mostrando também aqui meu rosto lindo, maravilhoso. Só faltava depois melhorar a questão do cenário, que aqui ficou algo bem improvisado mesmo, mas depois eu vejo isso daí. Mas realmente eu senti que necessitava explicar isso, esclarecer isso. Tanto é que mais pra frente, como eu falei, eu quero também falar das experiências que eu tive com as substâncias psicoativas. E algumas pessoas podem pensar, eita, não, mas ele fala isso, não tem medo de ser preso e não sei o que, mas não tem problema nenhum com a polícia, eu tô tranquilo com a polícia.